aí, queria só que vocês balançassem com a mão para eu poder ter noção. Bacana. Vamos lá, essa é uma apresentação, esse é um tema que eu trouxe no último encontro do Insider, que foi no mês passado, e foi muito, enfim, foi muito bacana e acredito que muitos que estão aqui vão poder pegar, implementar e também colocar em prática. Vamos lá, eu vou dar só um overview. Qual que é o tema que a gente vai falar hoje, tá? Como pagar o tráfego, como você vai fazer para poder pagar o seu tráfego antes de abrir o carrinho. E é importante sinalizar que esse é um conteúdo, né, que veio ali do campo de batalha, ou seja, é algo que nós testamos, colocamos em prática e com isso a gente conseguiu gerar um lucro muito bacana para o nosso negócio. E o que é bacana dessa estratégia é que ela basicamente ela consegue garantir que você vai ter sempre lucro no seu lançamento e vocês já vão entender o porquê. Eu vou dar uma contextualizada. Esse aqui é o Fábio Dutra, que é o meu especialista. Como o Érico falou, nós somos do nicho de ar-condicionado e eu entrei na fórmula de lançamento em 2018. Meu primeiro contato com marketing digital, na verdade, foi um curso online que eu comprei do Jerônimo Temel. E o Jerônimo Temel, enfim, que é um especialista de desenvolvimento pessoal e coaching, e dentro do curso ele validava muito o Érico Rocha. E ele falava, e aí ele tinha um bônus lá dentro de um curso dele que ele falava que era para ensinar a pessoa a criar um curso online. E até então eu nunca tinha imaginado que eu poderia fazer isso. E todo esse bônus dele, ele falava, olha, tudo isso eu aprendi com o Érico Rocha. E aí eu fui procurar saber quem era o Érico Rocha, eu não sabia. Comprei a fórmula, me lancei como especialista, então éramos somente eu e eu tinha uma pessoa que me ajudava e a gente fazia um pouco de tudo. E o Fábio, ele foi um dos meus alunos, né? E aí eu fiz o meu lançamento. O curso não estava pronto, era o famoso lançamento semente, né? Então, eu fiz a entrega ao vivo e o Fábio estava lá, a gente se tornou amigos. E aí depois eu fiz um upsell de mentoria, ele entrou como meu mentorado. E aí o que aconteceu? Até então, ele como mentorado e eu como especialista, a gente decidiu alugar uma sala, que era essa sala que a gente está aí nessa foto. E é legal que essa sala, cara, ela não tinha nem janela, era uma sala no coworking, que a gente dividia, então a gente começou realmente ali sem recurso nenhum, né? Do zero mesmo. E ali em 2019 eu fiz o meu primeiro 6 em 7 como especialista, né? No nicho que eu estava desenvolvendo ali, que era um nicho voltado para, enfim, pegava ali a galera de coaching, palestrantes. E aí eu fiz o meu primeiro 6 em 7 e o Fábio como meu mentorado. Quando virou ali 2019 para 2020, veio a pandemia e aí a gente estava naquela ainda, né, cara? O que vai acontecer? Pandemia, fechou tudo, como é que a gente vai fazer? E a gente já tinha decidido ali na virada, em 2019 a gente tinha decidido virar sócio, só que assim, a gente era sócio, mas cada um, né, tipo assim, eu fazia o meu lançamento, fazia a orientação do lançamento dele. Na virada de 2019 para 2020, a gente falou, não, cara, vamos cair para dentro dessa tua conta. E o Fábio, ele começou do absoluto zero. Então, a principal rede social dele era o LinkedIn, ele não tinha lista, ele não tinha canal no YouTube, não produzia conteúdo. E aí a gente começou a fazer junto ali em 2020, logo em março de 2020, nós fizemos o nosso primeiro 6 em 7 juntos, e aí já ele como especialista, o bom especialista que ele é, e eu atuando como lançador, como estrategista digital. Nos últimos 24 meses, ou seja, a gente começou, cara, quebrado, sem dinheiro, sem nada, e aí você vê o poder da fórmula de lançamento e do Insider, porque nós estamos já... Então nós entramos, né, compramos a fórmula de lançamento em 2018, porque eu comprei a minha, e eu indiquei para ele comprar a dele também. Ali em novembro de 2020, nós entramos para o Insider. Depois, em novembro de 2021, renovamos para o Insider 2022 e agora no último encontro, né, a gente entrou ali para o
Plat 6 em 7, com muito orgulho, com muita alegria, com muita felicidade. Esse foi o nosso resultado ali nos últimos 2 anos, né? Ou seja, a gente conseguiu passar ali de 2.351.000 somente na conta de lançamento do Fábio. E vou compartilhar aqui uma coisa com vocês. Eu gosto de destacar que esse faturamento ele veio na conta do Fábio, ou seja, com o produto dele, porque nós cometemos um erro que, cara, em praticamente ali 2021, nós decidimos lançar outros especialistas e também caímos no canto da sereia. O que é o canto da sereia para quem não está, né? Para quem não está muito habituado a isso, que não pegou outras pessoas e o Érico falando desse jargão. A gente acabou, mesmo a gente estando no Insider, a gente começou a querer olhar o que estava acontecendo em outros. Enfim, eu vi outros conselhos de pessoas que não viviam de lançamento. E a gente acabou se perdendo um pouco e, graças a Deus, a gente voltou, né? A gente voltou com força total, olhar só para dentro do Insider e o nosso resultado ele voltou a crescer. Agora, voltando para esse tema hoje, para você aprender a pagar o seu tráfego antes do lançamento, então vamos lá, cara. Com os lançamentos, a gente vendeu ali 2.351.000, beleza? Só que o que você vai aprender agora, nessa palestra, trouxe um adicional de 561.600 para o nosso caixa, usando os lançamentos. Só que esse recurso ele entrou para a gente sem a gente vender um único produto. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses 561.000, eles entraram diretamente no lucro. Eles foram lucro direto. Ou seja, nós usamos os lançamentos para conseguir trazer esse recurso para o nosso negócio. Então, vou dar uma contextualizada. O lançamento, para quem está inserido nesse mundo, é uma coisa corriqueira. A gente fala de lead, fala de lista, fala de conteúdo raiz, conteúdo Nutella. Só que para a imensa maioria das pessoas e para as empresas, o lançamento ele ainda é um mistério. Basicamente, ele é um mistério para todo mundo que não vive o nosso universo. Só que as empresas elas precisam de audiência para poder vender os seus produtos. Então, cara, elas investem muito pesado para conseguir essa audiência. E na grande maioria das vezes, se você for conversar com o gestor de qualquer empresa, ou quem está assistindo aqui, for ver a sua própria empresa, você vai ver que, cara, você não consegue, né? As empresas elas não conseguem ter o resultado da forma com que elas gostariam. O Érico explica até muito isso dentro da fórmula, né? Sobre marketing de branding, marketing de resposta direta. E o marketing de branding, você não consegue saber exatamente, né? Quanto do cada R$1 que você está investindo, quanto ele está retornando para você. Isso faz com que as empresas não consigam ser muito certeiras. E a gente, com o lançamento, a gente consegue 2 coisas que estão aí na tela. A gente consegue, primeiro, trazer uma audiência qualificada, seja pelo conteúdo raiz, pelo conteúdo Nutella, seja pela produção de conteúdo, né, orgânico, seja pelo teu tráfego que segmenta a tua audiência. Em termos de, cara, a persona, as pessoas que vão estar ali, idade, ou seja, você consegue trazer uma audiência qualificada. E no lançamento você consegue ter um boom, né? Ou seja, um volume concentrado dessa audiência. Então pensa comigo, se você... Vou dar um exemplo nosso aqui, né? O meu especialista, o Fábio, todo dia ele vai ali, ele abre uma live no Instagram, todo dia ali de manhã. Então, nessa live, normalmente fica ali um pico simultâneo de entre 30, 40, 50, 60 pessoas. E no lançamento, cara, às vezes a gente bate 1.600 pessoas de pico simultâneo. O vídeo no YouTube do Fábio bate ali 500, 600 views, né, no vídeo no YouTube. O CPL1, por exemplo, no YouTube, cara, às vezes bate 10 mil visualizações quando chega no final do lançamento. Ou seja, tem um volume muito grande de concentração dessa audiência. E isso, para as empresas, cara, isso vale ouro. Isso vale muito dinheiro. Porque qual é o sonho de qualquer empresário, de qualquer gestor, cara? Conseguir falar do seu produto, da sua marca, da sua empresa para uma audiência qualificada e num volume muito grande. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a usar essa estratégia para poder pedir itens para sorteios no efeito tsunami. Então, o efeito tsunami, para quem não sabe, é quando você
vai abrir o carrinho, né? No nosso caso aqui, na segunda-feira. E a gente coloca, né? O Érico ensina isso, né? A gente segue 100% o que o Érico ensina, a gente conseguir fazer um empilhamento de pressão para que no dia da abertura do carrinho a pessoa corra para poder abrir. Então, o que a gente fez? A gente pedia itens para essas empresas para poder fazer, né? Primeiro ali fazer sorteio para audiência na Live do Muro. A Live do Muro é uma live que ela é feita para poder quebrar a objeção, tá? A gente também pedia itens para sortear para os alunos que compram no primeiro dia, ou seja, no dia da abertura do carrinho, a gente deixava alguns itens ali para poder sortear e também a gente colocava prêmios físicos que essas empresas, que no caso a gente chama de patrocinadores, mandavam diretamente para os primeiros inscritos, ou seja, com isso aqui a gente já conseguia ter um ganho financeiro. Por quê? Porque isso ajuda o nosso lançamento a performar mais. Por quê? Porque isso impulsiona o nosso efeito tsunami. A gente consegue colocar prêmios financeiramente atrativos para a audiência, beleza? Só que, com o passar do tempo, né, vem ali a lei da oferta e demanda. Ou seja, as empresas vendo que isso estava acontecendo e que havia uma porta de comunicação entre o meu especialista e as empresas, mais empresas começaram a nos procurar para poder dar brindes, para sortear, enfim. Ou seja, tudo isso aqui que a gente conseguia, as empresas, outras empresas, elas começaram a nos procurar para poder fazer isso. E aí, qual foi a consequência disso? Primeiro, a gente passou a aumentar a quantidade de prêmios para os sorteios. E ali no final de 2020, a gente passou a cobrar para colocar a logomarca dessas empresas nos lançamentos. E já vou explicar como é que isso funciona aqui no nosso negócio. Só que é importante destacar que, até esse momento, né, ou seja, quando a gente aumentou ali a quantidade de prêmios, a gente tinha um ganho indireto pelo volume de vendas que aumentava, mas quem ganhava muito era a audiência, que ganhava muito, porque ganhava os prêmios, ganhava os sorteios, e as empresas ganhavam muito, por quê? Porque elas tinham ali uma audiência mega qualificada para elas poderem apresentar ali a empresa, o produto ou o serviço que elas vendem, tá? E aí a gente decidiu virar isso, que foi ali no final de 2020, que aí a gente passou a ter esse modelo que nós temos hoje. Então, como que funciona o nosso modelo hoje? Primeiro, a gente, toda vez que chega alguma empresa para poder fechar algum tipo de parceria nesse sentido, a gente só fecha contratos com no mínimo 6 meses, ou seja, durante 6 meses a gente já fala, olha, os nossos lançamentos eles acontecem a cada 45 dias, mas o seu pagamento ele é mensal. Então nós temos ali, né, contratos com pagamentos mensais, que no nosso caso, esse valor todo, né, é verdade, né, cara? Se a gente paga 100% do nosso tráfego, esse valor dos contratos ele já paga. Mas internamente a gente coloca o seguinte, cara, esse valor mensal ele paga todo o custo fixo da nossa operação. Aluguel, equipe, tudo que a gente tem hoje na nossa operação, esses contratos mensais eles pagam. Então, eles podem servir para bancar 100% do tráfego e eu garantir que vai ter lucro, ou ele serve para bancar toda a sua operação. Então, são pagamentos mensais, tá? E o patrocinador, ele precisa ser uma empresa bem vista e que tenha credibilidade com a audiência. O que isso quer dizer, Wagner? Por que isso é tão importante? Porque isso nos ajuda a vender mais. Eu vou falar uma coisa aqui que tomara que não tenha nenhum patrocinador aqui assistindo. Ou que tenha, eu já conversei isso com eles. Mas a verdade é que a maioria desses patrocinadores, eles têm uma credibilidade tão grande, tão grande, tão grande com a audiência, que a gente faria isso sem cobrar nada. Por quê? Porque toda vez que eu coloco vamos no nosso nicho ar-condicionado, aí eu coloco, cara, o maior fabricante de ar-condicionado, com uma logomarca dele lá no meu evento. Cara, a audiência, ela automaticamente, ela associa a credibilidade desse fabricante ao meu especialista. E quando eu trago ainda, né, a última coisa que eu coloquei aqui, independente do valor do contrato que a empresa nos paga, porque ela continua nos pagando os valores mensais, elas continuam dando os prêmios para a nossa audiência,
só que a gente não abre mão de conseguir alguma condição exclusiva para a nossa audiência. Então, tem cursos que o fabricante, o patrocinador, ele dá cursos com certificados internacionais de graça para a nossa audiência, condição de compra dos produtos e ferramentas, ou seja, isso agrega muito no nosso lançamento. Isso faz com que a gente venda muito mais por conta desses patrocinadores. Ao mesmo tempo, cara, isso faz com que a audiência perceba o meu especialista como uma pessoa que tem um network muito bom, porque ele realmente tem, porque ele consegue isso, e ela entende que os benefícios que ela consegue com o patrocinador, ela aqui fora não conseguiria. Até porque, na grande maioria das vezes, eles já tentaram chegar nesse patrocinador, que são empresas grandes, né? Mas também já tiveram empresas pequenas, médias ali, só que eles não conseguem. E sendo nosso aluno, ele consegue. E quando o patrocinador ele entra, você pode estar me perguntando, tá, mas o que o patrocinador ganha? Ele ganha logomarca no overlay. Ou seja, no nosso vídeo, nos 4 cantinhos do vídeo, como se fosse aqui a minha imagem. Aqui, aqui, aqui e aqui. No nosso caso, a gente tem 4 patrocinadores masters, tá? Cada um deles fica com uma logozinha aqui. Durante o lançamento, tem um momento do sorteio. Então, nesse momento do sorteio, onde já passou toda a copy, porque a prioridade é o lançamento, a prioridade não é o patrocinador. A gente faz um agradecimento. Então, o especialista ele faz um agradecimento para esse patrocinador. Tem a questão do sorteio, e aí o sorteio ele ajuda a trazer pessoas para a live, porque para ganhar a pessoa tem que estar ao vivo, e ao mesmo tempo traz seguidor qualificado para o Instagram daquele patrocinador. E o que é bacana? Acontece ali um zoom de apresentação da empresa para os alunos. Então, a gente coloca esse zoom que vai acontecer como um bônus do produto. Por quê? É nesse zoom que a empresa se apresenta, mas é nesse zoom também que ela fala qual vai ser o diferencial que ela vai trazer para os nossos alunos. E aí tem alguns casos específicos que a gente faz podcast, live, a gente faz lançamento do nosso produto dentro da empresa, porque isso, para o cenário, gera muita credibilidade. Então, imagina o seguinte, cara, que você tem um concorrente no seu mercado. No nosso caso, a gente tem outras pessoas que também vendem produtos. Só que, ninguém faz um lançamento dentro de uma empresa que tem tanta credibilidade. Então, isso também agrega para a gente. E uma oportunidade adicional, que eu sugiro até para todos que estão aqui, quando você puder agregar evento presencial no teu negócio, cara, faça. Porque nesses eventos presenciais, nós vendemos os nossos produtos high ticket. E qual que é a sacada? Quem já fez evento presencial sabe que tem um custo grande, né? Então, esse evento que está aqui na foto, ele teve um custo ali, ele teve um custo ali de R$ 38.750. E só de patrocínio, nós tivemos R$ 48 mil. Ou seja, o patrocínio que nós tivemos, ele bancou 100% do custo do evento. Ou seja, tudo que nós vendemos dentro do evento, de mentoria, high ticket, entrou como lucro diretamente ali no caixa da empresa. E eu termino aqui essa apresentação, cara, agradecendo a você que está assistindo, com essa frase aqui que eu ouvi do Érico: o problema é a solução. Por que o problema é a solução? Porque, de repente, você pode estar assistindo isso e pensando, mas isso não é aplicável ao meu negócio. Cara, eu fiz essa palestra, acho que não tem um mês, né? Não tem um mês, porque ela foi no dia 24 de junho, e já teve alguns amigos do Plat 6 e 7 que já aplicaram e já conseguiram. Então, teve o Iago, que lança a esposa dele, cara, ele conseguiu fechar um contrato de 12 mil e ainda pegar 2 máquinas de 8 mil reais cada uma para a especialista dele. Ou seja, o problema é a solução. Pensa no seu nicho, cara, quem você conseguiria trazer para poder agregar valor ao teu lançamento e, ao mesmo tempo, gerar uma remuneração para o teu negócio a ponto de bancar o tráfego do seu lançamento. Acho que é isso que eu queria contribuir aqui. Eu estou muito feliz de estar trazendo esse conteúdo para vocês. Estou muito feliz de estar falando com uma audiência tão grande e estou muito feliz de fazer parte, como eu falei, 2 anos de Insider, agora ali Plat 6 em 7, e se Deus quiser, Plat 2 para 10 e depois Plat 10+. Muito obrigado, Érico. Muito obrigado, equipe Ignição. Um beijo no coração de todos.
Só alegria e vamos para cima. Obrigado, Wagner. Generosidade demais. Quem achou que teve uma sacada boa, balança a mão aí. Olha, achando dinheiro em alguma coisa que não tem, incrível, né? E, gente, a gente está prestes aí num break, né, num almoço de 90 minutos, onde eu vou começar o programa do Insider do Plat 6 em 7 com a celebração de boas-vindas. E a Karina vai vir aqui para explicar como a coisa vai funcionar daqui a pouco. Mas antes de eu trazê-la aqui, eu queria falar uma coisa com vocês. Onde vocês podem interpretar isso como a última